Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio Bom Everton. dia, as duas princesas aí que estão à frente do nosso jornal da rede, a Lespe, a Priscila e a Melissa. Estão combinando? Vão cantar em algum lugar, as duas de preto? Isso se chama sinergia. Exatamente, Sérgio. Quando nós chegamos... Como é que é? Chama o quê? Não sinergia, sinergia. Sinergia. Isso, a gente está Nossa, na mesma outra aqui. coisa. Não, estamos na mesma energia para fazer um jornal maravilhoso e com certeza Isso com a é sua muito participação bom. aí trazendo boas notícias eu sou sempre. testemunha porque eu tô... Oi, Priscila. Não, e você sempre conosco aqui, trazendo uma participação muito boa. Eu sou testemunha porque eu estou com vocês aqui, entendeu? Então, perfeitamente bem, estou bem, todos vocês, todos os apresentadores, não só você, como a Mel, como a Tayana, como a Carol, como o Luciano, estão muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês aí, né? Estamos juntos aqui. E lembrando, né, é bom a gente falar também dos dias da semana que acontecem aí, né, esses feriados, tudo a gente fala, mas também tem dia, né, aí dos nossos santos aí. E hoje é dia de São Jorge, né, o nosso guerreiro, 23 de abril, sabiam disso? Sim. Ah, muito bem, Melissa, Melissa danada. Pois é, a gente tem que, né, tá sempre junto aí, cara, homenageando nossos santos também. O São Jorge é um santo que é guerreiro, que é exatamente o que a gente está hoje, né, fazendo nas nossas vidas aí, todos nós, né, procurando ser mais guerreiros do que nunca nessa luta, nesse combate contra o coronavírus. Eu tenho certeza, né, que São Jorge vai dar uma flechada aí nesse coronavírus, né, em cima do seu cavalo, não tenha dúvida. A gente vai acabar com isso daqui a um tempo, isso vai passar, eu tenho certeza disso, viu? Então ele é guerreiro, então tá como nós aqui, né? Como o povo brasileiro está lutando aí no mundo inteiro também, o povo do mundo inteiro lutando aí, né, para sair, para acabar com esse coronavírus, né? E se Deus quiser não, Deus quer, né? E São Jorge, com certeza, o nosso guerreiro vai ajudar a acabar com essa pandemia, né? Mas vamos lá, vamos às nossas notícias. Olha, a gente precisa falar, viu, Melissa? Sei que vocês sempre falam aí do trabalho dos nossos deputados, né, aí dos 94 deputados da nossa Assembleia Legislativa. Então é bom estar sempre ressaltando, né, o trabalho deles, não só dentro do parlamento, mas fora também, né? Nas suas bases, por exemplo, né, as bases eleitorais dos deputados, de onde os deputados, as cidades que os deputados estão, de onde vêm, né? E onde tem a sua base, por exemplo, o Edmir Chedid, que é lá de Bragança Paulista, também é um deputado atuante, né? Aliás, praticamente todos os 94 são atuantes, né, no seu mandato aí. E o deputado Edmir Chedid, eu vi aqui no Instagram dele, que é o hospital de campanha lá de Bragança Paulista, já está, viu, Priscila e Melissa, em pleno funcionamento, viu? A estrutura criada é uma parceria, né, com a prefeitura lá de Bragança Paulista. E ótima notícia, hein, Sérgio? Ótima notícia. Está ocupando aí uma área anexa à Santa Casa de Misericórdia, lá de Bragança. Para você ter uma ideia, são 30 leitos exclusivos aos pacientes aí diagnosticados, né, com essa Covid-19. Então, é muito importante a gente estar sempre aqui frisando, né, o trabalho dos parlamentares, não só aí, como eu já disse há pouco, no Parlamento Paulista, né, mas na cidade, nas suas bases, né, os deputados são bem atuantes e é importante a gente estar sempre lembrando disso, do trabalho deles, né, isso é muito importante. E eu estou dando essa nota aqui porque eu vi no Instagram, falei, vou falar que o Edmir Chedid está aí, né, junto com a prefeitura. Esse destaque é muito importante, né, Sérgio? Porque as pessoas precisam ver que os deputados eles não estão aqui presencialmente, mas estão a todo vapor nas suas bases, uma vez que eles precisam atender os prefeitos, atender a população de uma maneira geral. Então, os deputados não estão parados de forma nenhuma, estão trabalhando muito para ajudar no combate ao coronavírus. E o legal também é que com as redes sociais a gente fica mais próximo, né? Exato. A gente consegue ver realmente o que eles estão fazendo, estão postando e nos avisando. Às vezes a Assembleia Legislativa ela acaba sendo
fechada no sentido das pessoas virem aqui para saberem das coisas ou ligarem na TV Assembleia, porque sempre ficam bem informadas de tudo que acontece aqui dentro do Parlamento Paulista. Mas com as redes sociais, bacana também que os deputados conseguem divulgar os seus trabalhos. Exatamente. Exatamente. Então, vamos agora às minhas notícias, que eu falo sempre aqui. Né? Ontem eu estava aqui na televisão vendo o noticiário e muita gente aí, tanto profissionais, né, como as pessoas, né, a população, clamando aí por notícias boas, né, desse coronavírus. É o que eu falo, eu estou aqui para ver exatamente o outro lado dessa pandemia, que são as notícias boas, né, as pessoas que ajudam, empresas, entendeu? Que ajudam aí as pessoas nessa luta contra essa pandemia. Por exemplo, os empresários, né, Priscila e Mel, os empresários paulistas aqui, né? Paulistas não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, né? Eles bateram aí 2 bilhões, melhor dizendo, e 700 milhões de reais para esse coronavírus. Olha aí, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, né, divulgou que em uma semana, veja só, o valor de doações aqui no Brasil cresceu 500 milhões. Bom, com isso, nesse mês aí, no meio mês, por exemplo, famílias e grandes empresas doaram quase 2 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar aí no combate a esse coronavírus, né? O valor que o governo federal investe por mês no programa, olha a comparação, é o valor que o governo federal investe por mês no programa Bolsa Família. Você vê que coisa maravilhosa, que notícia boa, né? Sim, muito. Uma grande doação do Brasil, quer dizer, 2 bilhões e 700 milhões. É muito dinheiro. Então, as pessoas, você vê que as pessoas ajudam, né? Estão aí contribuindo, os empresários. Isso é muito importante para o país, né? Essa ajuda, é o que eu sempre falo, são pessoas aí, são cidadãos, empresas que têm condições, né? Que têm dinheiro para poder fazer essas doações. Isso não vai falir uma empresa, por exemplo, né? Então é muito importante a gente estar falando dessas doações, lembrar que as pessoas, eu assisto de vez em quando umas lives aí, é impressionante o montante de doações feita por empresas, né? Por pessoas, inclusive físicas, que acabam aí doando 200 toneladas, 300 toneladas de alimentos, né? Você vê a importância, né, das pessoas quando elas se propõem a ajudar, né? Como o brasileiro, que eu falo sempre aqui, eu vou bater sempre nessa tecla, né, da solidariedade do brasileiro. Aí você para e olha e fala assim, nossa, né, eu não sabia que tanta gente... Mas o Brasil é assim, gente. Por isso que a gente tem que estar unido sempre, entendeu? Porque as pessoas ajudam umas às outras. Não precisa ser só empresa, não. Pessoa física. Você vê, o brasileiro tem isso, né? Essa coisa de ser humano, né? Da humanidade, de ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Uma outra coisa aqui, ó, voluntários, eles doaram aí kits de proteção a cegos. Olha só, que eles são pelo menos 3 vezes aí, viu, Priscila e Mel, vulneráveis a esse coronavírus, né? Então, como são vulneráveis, eles usam as mãos, né, para enxergar, né, produtos em mercados, eles tocam em placas com escrita em braille para poder ler, né, as orientações, porque não tem como ler, são cegos, então é a leitura feita em braille, né? Eles são muitas vezes segurados aí pelos braços, né, quando pedem ajuda para se locomover e acabam não tendo como saber se estão mantendo a distância mínima aí, que é entre 1,5 metro e 2 metros, não é isso? De distância nas filas. Então, eles receberam aí doações, vêm recebendo, né? Isso aconteceu em Brasília. Foram arrecadadas aí cestas básicas, itens de higiene, a distribuição para pessoas com deficiências visuais, né? Em situação de vulnerabilidade social, que fazem parte aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um projeto lá que chama Deficientes Visuais, é o DV, né? Os voluntários, eles também deram dicas aí de como se proteger, né? Passando dicas aí para as pessoas cegas, fazendo higienização das mãos, roupas, sapatos, de objetos que usam e também da sua própria casa. Porque o cego, né, não enxerga, você não tem como tá vendo o que tem que ser feito, né? Então, é muito importante
a doação desses voluntários para essas pessoas. Muitas vezes você não lembra, né, de pessoas que têm essa deficiência, ou, por exemplo, outra coisa, por exemplo, drogados, né, na rua. Então, muita gente, às vezes, não pensa muito nisso, não lembra, fala, nossa, mas como é que o drogado, né, vai se cuidar numa situação dessa, hein, Priscila? E é bacana, como, cara. Assim, o cara está com efeito de drogas, a pessoa está com efeito das drogas na cabeça. Então, não está nem aí, não está nem se tocando, né, de higienização, que tem que ser feita a higienização, que tem que se cuidar, que tem que lavar as mãos, que tem que... Não é? Então, e as organizações, né, as ONGs ajudam muito nesse processo, tanto de auxílio, de entrega de materiais, quanto a orientação. E essa questão dos cegos, né, é muito importante. Afinal de contas, é aquilo que você já explicou, né? A mão deles, os olhos estão ali nas mãos, né? E as mãos, nesse momento, é o que nós temos de mais vulnerável ali no nosso corpo, porque podemos encostar ali no vírus e fazer a transmissão, né? E a contaminação. Exatamente. Eu estava falando dos voluntários, né? Que tiram os dependentes químicos das ruas, tá vendo? Lá em Brasília também. É a chamada Cracolândia de Brasília. Né? Não tem a Cracolândia aqui em São Paulo? Sim, Brasília também tem a Cracolândia. Eles estão sendo aí levados espontaneamente para uma fazenda, né, que fica numa cidade rural, na cidade ocidental em Brasília. É que vocês talvez não conheçam. Eu conheço porque eu comecei minha carreira em Brasília, né, na Globo de Brasília, tudo, enfim. Então, eu conheço muito bem. Minha família, parte da minha família, minha mãe, irmãos, minha mãe já faleceu, que Deus a tenha, né? Mas meus irmãos moram em Brasília ainda e eu estou sempre lá. Eu conheço bem Brasília, comecei meu trabalho como jornalista lá. Essa cidade ocidental fica ali na divisa de Goiás. É uma cidade relativamente grande, né? E eles estão sendo cuidados aí por uma comunidade terapêutica. Eles isolaram uma casa inteira, mobiliaram, né? Organizaram equipamentos, colocaram 12 novos leitos na fazenda. Fizeram também uma área de desintoxicação de início de acolhimento. Isolaram também, eles equiparam, né? Melhor dizendo, para que todos que cheguem façam aí, primeiramente, claro, uma desintoxicação, que isso, né, para o dependente químico é necessário, uma desintoxicação prévia. Depois, eles vão para a casa, né, onde foi montada, mobiliada, toda a casa, tudo isso, viu, sem serem obrigados, não, por livre e espontânea vontade. Então, quer dizer, tem pessoas também drogados que querem, né, se recuperar, é difícil, né? Porque é complicado a abstinência da droga. A pessoa, quando fica sem a droga, ela fica louca, desesperada. Uma vez eu vi uma matéria sobre a comparação da droga com outras situações, né, que dá desespero, tudo. Vocês sabiam que, mais que o álcool, mais que um monte de vício, né, a droga é uma das mais fortes, né, que a gente tem. Quer dizer, te leva a alucinações, aí existem todo tipo de droga no mundo hoje, é impressionante. Então, é difícil você se livrar disso, né? E espontaneamente, né, você tem que dar valor a essas pessoas, porque não é fácil você sair dela, é uma situação muito complicada. Então, voluntariamente, essas pessoas têm ido, né, com a ajuda desses voluntários, a essa casa lá na cidade ocidental, para buscar tratamento, né, para poder se livrar dessas drogas. Então, tem que aplaudir, né, pessoas que tomam essa iniciativa, esses voluntários, porque, olha, todo mundo tem família, todo mundo tem a sua vida, né? E você se doar a isso, né, ajudar o próximo, é muito importante, gente. A gente fala de muita coisa aqui, mas o trabalho desses voluntários é impressionante, é demais. A gente tem que dar muito valor a isso. Sérgio, você falou... Sérgio, você falou dos moradores de rua e das pessoas dependentes. Eu estava pensando sobre essa questão recentemente e que a gente não tem uma estatística, por exemplo, de infectados por coronavírus desse pessoal. E aí eu fiquei pensando, será que isso se dá por conta deles não permitirem que as pessoas cheguem muito perto? E assim... Obviamente que deve ter bastante gente com problemas de saúde ali no meio desses dependentes, mas a gente não tem como
saber, né, como medir isso, né? Acho que até por esse receio não, deles. Difícil. É difícil fazer um trabalho desse. Normalmente, tirando essa pandemia que a gente está vivendo, você vai a Cracolândia aqui em São Paulo, se você passar por lá, até os médicos, né, pessoas que vão tentar ajudar e são repudiadas por eles, porque é difícil você chegar perto. A pessoa, quando está drogada, e eles ficam drogados ali 24 horas, né, praticamente. Então, é difícil você fazer um levantamento ali de contagem de pessoas que possam estar infectadas aí com um vírus, né? É muito complicado, é difícil. É um trabalho muito difícil para que seja feito nesse momento, né? Acho difícil você saber quem está, quem não está, né? Chegar perto de uma pessoa que está aí 24 horas drogada. É complicado, né? Eu acredito que eu também não vi nada ainda, você lembrou bem, parabéns por ter lembrado sobre isso, né? Porque eu também não vi até hoje nenhum levantamento, nenhum dado, né, a respeito das pessoas de rua, né, moradores de rua que são drogados, como o exemplo que eu estou dando aqui na Cracolândia, aqui em São Paulo. Então, eu não tenho também essa informação, e também não vi em nenhum lugar. Seria até bom que isso fosse, pelo menos, tentar ser feito, né, fazer um levantamento dessas pessoas que podem aí, não sei, estar infectadas aí com esse vírus, com o coronavírus, vai saber. E quando a gente fala em morador de rua, não tem os que são dependentes químicos, mas também tem os que não são. E tem lugares que tem famílias inteiras, né? Eu já participei de movimentos aí de doação de alimento na rua e a gente já se deparou com situações de criança vir falar, tia, dá mais um pouquinho de comida. É uma coisa de cortar o coração. Ah, né? Não, eu fico... você tem razão. Corta o coração, você fica... Né, você fala, meu Deus do céu, o que se faz em relação a isso? Né? É difícil, Melissa. Eu queria também saber sobre isso, né? Eu queria estar a par dessa situação de ter números aí, né? Um levantamento sobre essa questão dessas pessoas de rua que são drogadas, que vivem, por exemplo, que são muitas, né? É impressionante o número de pessoas que vivem ali na Cracolândia, aqui em São Paulo, né? Eu queria saber também se tem condições de ser feito isso, eu não sei como, de que maneira, né? Porque eles se tornam, claro, né, agressivos. Você, quando está drogado, é difícil você chegar perto, a pessoa está alucinada, então ela não respeita nada, ela não sabe nem o que está fazendo, né? É uma pena isso, mas teria que ter uma maneira de procurar saber das pessoas aí que se estão ou não contaminadas com esse coronavírus, daí essas pessoas que vivem na Cracolândia e em outros lugares também, porque a gente tem uma gama muito grande de pessoas que, infelizmente, se drogam aí, vivem na rua, né? Mas eu queria também ter essa informação. Estou com você também, viu? Sim, Mas vamos lá. Seria importante. Mas eu queria falar de uma outra coisa aqui, Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Porque você falou das lives que estão rolando aí na internet. E ontem você falou da live de Sandy Júnior. Sérgio Everton, você anda acompanhando todas as lives aí de sua casa? Conte pra gente. Eu estou em casa, né, querida? Eu fico... na realidade, não sou nem eu, né? Quem curte mais isso aí é a Silvia mesmo. Então, eu acabo estou aqui na sala, estou vendo televisão, estou em casa, estou na minha quarentena, respeitando, viu, dona Priscila Muito bem. E dona Melissa, respeitando a minha quarentena. Apesar mesmo. do governador já dizer aí que a partir do dia 11 de maio, né, eles vão começar a fazer esse trabalho aí gradativamente, Sim, né? sim. De tentar voltar ao normal aí, mas eu acho meio complicado ainda, né? É a minha opinião. Mas o governador tem o poder disso, ele está certo, tem que tentar, né? A gente tem que também ver o outro lado, que é a economia do país, né? Tomara que isso dê certo, né? Que comece a vir gradativamente a reabertura de comércios, vamos ver, mas até o dia 11 aí, eu estou ainda firme aqui, viu? Sérgio, me cuidando. É interessante. Eu estou aqui, graças a Deus. A gente está brincando aqui com a questão da live. Estava falando da live. Peraí, só não sou eu. Eu vejo aqui, só acompanho, porque eu estou aqui na sala. Então você vê coisas, né? Como a gente viu
algumas lives aí, e eu fiquei impressionado. As pessoas parecem que não estão se tocando. Eu nunca vi uma live sendo feita, né, com um monte de gente ali numa situação que a gente está de pandemia, né? Mas eu não vou citar nomes para não me comprometer. Claro. Mas eu vi lives aí de artistas que, em vez de estar ali uma pessoa ou duas, os cantores, não, tinham 10, 15 pessoas, gente. Então, isso não deveria acontecer. Então, Sérgio, interessante a gente... Eu falei, fiz a brincadeira da live, mas ela tem uma função importante aí de arrecadação de alimento e até de entreter as pessoas para ficar em casa, né? Sérgio, eu queria agradecer a sua participação de hoje, o seu Imagina. papo. Obrigada, Sérgio, pela sua participação, e a gente te espera amanhã aqui no Jornal da Rede Alesp, viu? Com certeza. Olha, e um bom trabalho aí para vocês. Tá? Um bom jornal, parabéns pela apresentação das duas aí. E amanhã estarei de volta aqui com vocês no nosso Jornal da Rede Alesp.